Oiê! Amigas, ontem teve jogo do Flamengo e o melhor era a final da Libertadores. E é claro que o meu marido pediu para eu fazer uma coisinha gostosa, né? Então eu decidi fazer uma receita que eu já tinha visto, mas ainda não tinha feito. Vai basicamente batata, frango, recheado com queijo, faz um enroladinho, empana na farinha de rosca e frita. E assim, não tem como não ficar bom, né? Então eu decidi fazer essa receita. E aí eu fui descascando as batatas. Eu usei 5 batatas assim, de médias a grandes, né? Depois de descascar, eu vim cortando elas para cozinhar. E a ideia é a gente fazer como se fosse um purê, né? Mas só de batatas. Eu prefiro cortar elas assim. Gente, na minha cabeça, elas cozinham mais rápido assim. Mas aí fica a critério de vocês. Agora é só cozinhar. Após cozinhar, eu tô descartando a água ali, ó. E a ideia, como eu falei, é a gente fazer um purê. Então, essa batata vai voltar ali pro bowl e eu vou amassar elas. Depois de amassar toda a batata, eu vou reservar. E eu venho agora com o frango já pronto. Depois eu trago a receita desse frango aqui. É uma sobrecoxa com osso mesmo, que eu faço na panela de pressão. Fica uma delícia. Simplesmente uma delícia. E eu venho então com a sobrecoxa e vou desfiando ela. Amigas, eu prefiro fazer com a sobrecoxa porque eu acho que a carne da sobrecoxa ela fica mais suculenta. Normalmente a gente vê nessas receitas o frango que desfiam é o peito de frango, né? Mas eu prefiro a sobrecoxa porque o peito de frango fica mais seco por ter menos gordura. Mas aí fica a critério de vocês. Depois de desfiar todo esse frango, eu vou juntar com a batata e misturar. E nessa hora não tem segredo, é só ir misturando, juntando a batata e o frango. E aí eu vou juntando assim, ó, puxando de baixo para cima, para misturar tudo muito bem. E aí depois eu entro com o amido de milho. Gente, eu coloquei mais ou menos 2 colheres de sopa. Vou dar uma limpadinha. E o amido de milho, gente, eu preferi usar o amido, mas você pode colocar aí a farinha de trigo. Eu optei pelo amido somente porque eu não quis usar a farinha de trigo. Eu vi uma receita em que a pessoa usava aquela sopa de cebola, sabe? E eu achei muito top, mas eu não tinha aqui e também não deu tempo de comprar, então foi o amido mesmo. Limpadinha. E eu entro com a salsinha, que não pode faltar, né, gente? É um verdinho que não pode faltar nas minhas receitas. E eu vou picando elas assim. Normalmente vem a cebolinha, né, no cheiro verde, mas eu sinceramente não vejo tanta diferença usando a cebolinha. Mas aí depois de picar a salsinha toda, eu vou juntar lá com a nossa misturinha da batata com frango e misturar mais uma vez. E agora é hora de fazer os bolinhos, gente. Então eu boto um pouquinho de óleo na minha mão, passei até demais aí, tirei o excesso até. E aí esfrego e começo a fazer os bolinhos. Eu pego uma quantidade, coloco na mão, vou fazendo uma bolinha e depois eu amasso para colocar o meu recheio, que vai ser queijo. E, gente, essa foi a hora que tudo começou a desandar. O jogo começou, a gente começou a ficar nervoso, eu e meu marido, sem conseguir fazer mais nada. Mas aí eu fui terminando bem rapidinho, nem consegui gravar mais pra vocês. Mas depois de tudo fechadinho, eu fui passando no ovo com leite e na farinha de rosca. Meu marido estava me ajudando aí a terminar de empanar. Aqui os bolinhos fritando e aqui alguns prontos. Ficou uma delícia e o melhor, gente. O Mengão é tetracampeão da Libertadores! Dali, 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 Mengão! Pra cima deles!